ansiava pela obra, que estava disposto, que estava como um soldado valente, em todo lugar, em todo momento, você queria estar fazendo a obra, você queria estar evangelizando, você queria estar fazendo algo para o Senhor, você estava em todo tempo fazendo algo para Deus. Mas a verdade é que os anos se passaram, e tantas ocupações da vida, e tantos projetos que corremos atrás, é tantos estudos, são tantos cursos, é tantas coisas que faz o crente tirar esse primeiro amor, tirar essa aliança com Deus, de estar pertinho do Senhor, de estar buscando o Senhor em oração. Nos ocupamos com tantas coisas, que aquilo que é benéfico para o nosso espírito e para a nossa alma, fica sendo esquecido, acaba ficando para trás, e aí nós alcançamos tantos objetivos, que proporciona coisas boas para a nossa vida material, para a nossa carne, para o nosso ego, para a nossa satisfação pessoal, e você alcança tantas coisas, mas há momentos em que a sua alma está gritando, o seu espírito está angustiado, e você começa a lembrar que um dia você foi alguém feliz verdadeiramente, porque a felicidade não subsiste em coisas materiais, não são coisas materiais que trazem a felicidade para o homem, porque se as coisas materiais trazem felicidade, esses empresários aí eram as pessoas mais ricas do mundo, pessoas famosas, pessoas que têm tantas posses, pessoas que realizaram tantos sonhos, mas são pessoas infelizes, são pessoas que não possuem aquilo que você possui. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, irmãos, ele está aconselhando a igreja a confiar no Senhor. Primeira coisa, ter confiança no Senhor, mas confiar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Confiar no Senhor como quem confia no amigo. Se você confia no amigo, você conta algum segredo para ele. Se você confia no amigo, você entrega algo grande na mão daquele amigo, porque você confia que aquele amigo não vai te decepcionar, que aquele amigo vai andar paralelo a você, e vai estar da forma que você projetou, ele também vai estar. Louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor. Precisa ser uma autoconfiança. Confiar no amigo, você fecha os olhos e confia nele, e sabe que ele não vai te decepcionar, e que ele vai dar conta do recado. Você simplesmente confia, você deixa, e você sabe que aquele amigo, ele verdadeiramente vai te satisfazer naquilo que você almeja, que você precisa. Por que Davi fala aqui, confia no Senhor? Davi, irmãos, é um exemplo muito grande de humildade, de alguém que ele deixava as suas dependências de algo que ele possuía e de algo que ele era, porque era um grande homem diante de uma grande nação, um homem a quem Deus levantou de um lugar que muitos não acreditariam quem foi Davi no passado. Alguém que pastoreava as ovelhas de seu pai, alguém que estava no sol, dia a dia, labutando, cuidando das ovelhas, enquanto seus irmãos havia outras ocupações, tinham outras qualificações, que se fosse alguém para contratar o serviço daqueles homens, contratariam eles e não a Davi. Faria algo por aqueles homens, não faria por Davi, porque Davi era muito jovem, e aos olhos de muitos sem experiência. E se alguém olhasse para Davi com os olhos humanos, não colocaria algo grande na mão dele para ele fazer, para ele resolver ou solucionar, porque era apenas um menino, não tinha experiência. Mas quem conhecia o coração de Davi, estava lá no alto, estava aqui na terra, estava no coração dele, está no teu coração. Havia uma chamada,
Deus já havia sonhado primeiramente, antes que Davi soubesse, antes que Davi sonhasse. Quem sabe Davi sonhava em sair daquela labuta, de estar naquele sol dia após dia. Quem sabe Davi, mesmo nas suas orações, ele questionava a Deus: por que, Senhor? Enquanto meus irmãos estão lá, deleitando em algo grandioso, estão se ocupando em algo que é valioso, que é algo notável, mas eu estou aqui sozinho nesse sol, cuidando das ovelhas de meu pai. Deus viu no coração de Davi uma qualificação. Deus viu em Davi alguém que poderia triunfar, alguém que poderia sobressair de alguns problemas e de algumas situações. Quando Samuel olha os irmãos de Davi, alguns tinham estatura, tinham beleza física, eram homens que aparentemente poderiam ocupar o trono de Israel. Mas acontece que Israel não era qualquer nação, era a nação do coração de Deus, era a menina dos olhos de Deus, cidade e nação pela qual Deus tem muito apreço. Precisava alguém de qualidade, precisava alguém determinado a fazer, alguém que estivesse disposto a fazer, a realizar uma obra para o seu amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus escolhe a Davi, algo insignificante. A Bíblia diz, irmãos, que as coisas de Deus contradizem com as coisas do mundo. É loucura para o mundo. As coisas que Deus faz é loucura. Quando Deus te chamou e colocou o Espírito Santo e te deu uma inteligência, sabedoria para entender a sua verdade e para interpretar o desejo de Deus, o sonho de Deus. Alguém lá fora que se graduou, estudou tantos anos, não consegue interpretar os sonhos de Deus, não consegue entender os caminhos de Deus, e não conhece a chamada de Deus. Se você for olhar, irmãos, lá fora, os grandes diretores de filmes, de novela, eles precisam saber a Bíblia de capa a capa. Todas essas pessoas têm que conhecer, mas eles conhecem a letra, eles conhecem a historinha. Mas o crente que tem o Espírito Santo, ele sabe o que significa, qual é o motivo, qual é a razão que está escrito aquela verdade, qual é a afinidade para a sua vida, como e de que forma ela vem para a sua vida, o que vai alterar na sua vida, o que vai edificar a sua vida. Alguém que tem Deus e que confia no Senhor, ele não vai fazer algo grandioso sem antes consultar a palavra do Senhor. Não vai realizar algo sem consultar o Senhor em oração. O Senhor está chamando, irmãos, também para resgatar os sonhos espirituais, algo que está acabando, o sonho de Deus. O Espírito Santo, quando das vezes quer atuar e quer operar no meio do seu povo, e alguém que tem o talento, tem a chamada, e tem os dons, mas está enterrado. Deus te chamou para fazer a diferença. Deus te chamou como chamou Abraão. Quando Deus olha para Abraão, Ele falou: Abraão, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Se eu estou em casa com a minha família, eu sou uma bênção. Se eu estou na igreja, eu sou uma bênção. E no meu trabalho eu preciso ser uma bênção. Mas tem havido algo contraditório a respeito disso. Eu vejo alguém dizendo, eu vendo fiado para o ímpio, mas não vendo para o crente. Eu contrato uma pessoa que é ímpio, mas não contrato um crente para trabalhar na minha empresa. É o nome de Deus sendo escandalizado. Mas precisamos entender, irmãos, que se o Senhor está chamando de volta,
É porque a promessa de Deus não acabou, o sonho de Deus não morreu. O Senhor, quem sabe, está olhando esta noite para alguém que tentou enterrar os teus sonhos, os teus projetos, e quem sabe você já desistiu dos teus sonhos. Quem sabe você não acredita mais na chamada. Quem sabe você está falando, eu já fui uma bênção no passado. Você pode ser uma bênção no presente. E você pode ser uma bênção para o futuro, daquilo que Deus está projetando. Você faz parte do sonho de Deus. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Confia no Senhor. Aquilo que Davi alcançou, irmãos, a grandiosidade que foi a vida de Davi. Mas eu vejo uma coisa interessante, uma qualidade muito grande em Davi. Davi não se apega àquele trono. Davi não se apega àquele grande cargo que o Senhor lhe colocou. Quando eu vejo Davi chorando, quando eu vejo Davi se humilhando, quando eu vejo Deus falando, Davi falando para Deus: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Eu não vejo um rei orando, eu vejo um servo. Eu vejo alguém que está clamando pelo amigo. Eu não vejo alguém que comandava tropas e mais tropas de soldado e que ganhava grandes batalhas. Davi na batalha era um guerreiro, mas na presença de Deus era servo. Temos que saber, irmãos, da forma que entramos na presença de Deus. Não foi em vão e não foi à toa que Deus, quando olha para Moisés e aquela sarça estava queimando e não se consumia, o Senhor falou para ele: guarda o teu pé. Temos que entrar na presença de Deus com santidade, com louvores, com adoração. É isso que a Bíblia aconselha. Entrar nos atos de Deus com gratidão. Quem sabe temos ocupado tanto o nosso tempo pedindo a Deus e mais pedindo coisas. Mas precisamos ser gratos a Deus. Quando Jesus enviou 2 discípulos, 70 discípulos, de 2 em 2, a Bíblia diz que quando voltaram alegres, porque as enfermidades eram curadas, os demônios eram expulsos, e eles estavam alegres por isso. Mas Jesus, que é amigo deles, falou: não alegrai-vos por isso, mas alegrai-vos sim, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. O maior tesouro de Deus para a sua vida não é coisas materiais, não são coisas dessa terra, não são coisas terrenas, não são coisas passageiras, mas é algo que vai eternizar na sua vida. É a vida eterna, é a vida eterna. Não deixa morrer o sonho de Deus na sua vida. Volte a sonhar de novo. Aleluia. O segundo top fala: confia no Senhor e faz o bem. Essa palavra é meio difícil, né? Fazer o bem, sem olhar a quem. Isso está um pouco escasso. Jesus, ele fala uma parábola. Que alguém estava pelo caminho, fazendo uma viagem, um pai de família, e alguns ladrões vieram, saquearam o seu dinheiro, lhe deram uma surra, deixaram o homem quase morto. E a Bíblia diz que vem descendo um levita. Levita é aquele que louva na casa de Deus, é aquele que usa os instrumentos. Era um levita, era alguém que fazia parte da família de Deus, era um crente. E quando o levita, ele vai descendo, que ele vê o homem lá jogado no chão, ele passa de largo e ele vai-se embora. E depois a Bíblia diz que vê um sacerdote. Sacerdote tinha que ser um homem santo, que ele pegava o sacrifício da igreja, entregava a Deus. Era o homem dispenseiro da casa do Senhor, mas por sua vez passou de largo e não fez nada por aquele homem. Mas logo passou, aleluias,
Um homem que não era da linhagem de Deus. Não era um crente, mas era um homem que tinha boas obras. Quando ele olha o homem jogado no chão, ferido, machucado, um pai de família, ele acode aquele homem, ele paga alguém para cuidar das suas feridas, e ele fala assim: está aqui esse dinheiro, se alguma coisa faltar, na volta eu dou o que faltar. É o que Salomão escreveu, irmãos: existe ímpios com obra de justos, justo com obra de ímpios. E a Bíblia diz que a fé sem as obras ela é morta. Existe alguém que acredita que será salvo através da fé. Existe alguém que acredita que será salvo somente através das obras. Mas a fé e as obras, ela caminha lado a lado. Por que o Senhor está falando assim dessa forma, irmão, nessa noite? Nós queremos resgatar algo para nossas vidas. É verdade. É o sonho do crente. É o sonho do pai de família. É o sonho daquele que confia no Senhor. Ele quer que o Senhor resgate o seu sonho, levante de novo aquilo que está por terra, desenterra aquilo que está enterrado. Aleluias. Mas eu preciso, em primeiro lugar, olhar o meu semelhante, porque é um dos primeiros mandamentos. Eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Talvez eu estou pedindo algo para a minha vida. Estorai shodará surika mandaraia. Aleluia. Estou pedindo algo que vai beneficiar a minha vida, mas não estou importando com meu irmão, que está necessitando de uma mão amiga, está necessitando de que eu abrace ele, caminhe lado a lado com ele, e que diga uma palavra dizendo: olha, eu estou contigo nessa caminhada, se você está caído, eu vou te levantar, porque o Senhor nos chamou para fazer a diferença, para amar o teu próximo, para amar os teus adversários, aquele que te persegue. Quantas vezes alguém que te persegue, você deseja a morte para ele? Isso é natural do ser humano. Isso é uma coisa, é uma verdade que não podemos escondê-la. Quantas vezes, irmãos, quando a gente sai da graça de Deus, não é verdade? E que alguém nos faz uma coisa assim tremenda, que a gente se irrita, a gente logo quer o mal daquela pessoa, né? Mas o Senhor está nos chamando, irmãos, para essa verdade. O Senhor está nos chamando para ver as primeiras obras. Será que eu deixei para trás as primeiras obras? Será que ficou para trás o primeiro amor? Aleluias. A Bíblia fala lá em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E eu tenho certeza, irmão, que Deus não abre mão dessa verdade. Pode alguém se esquecer disso, mas o Senhor está te lembrando hoje, está lembrando para mim, está lembrando para você. Seguir a paz com todos e a santificação. Como posso eu dizer que amo a Deus se eu aborreço o meu próximo? Como eu digo que amo a Deus se há uma competitividade muito grande com o meu próximo? Eu quero ser melhor do que ele, eu quero ser maior do que ele, eu preciso sobressair mais do que ele. Aleluias. Mas o Senhor Jesus falou: quem querer ser o maior, esse aí vai ser o menor, tem que servir. Não é assim? Quem quiser ser grande, olha, a Bíblia diz que os discípulos, os apóstolos estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus. Era aquele que deleitava no colo de Jesus? Era aquele que estava ali lado a lado com ele? E havia uma briga muito grande, irmão, no meio dos apóstolos, para quem seria o maior no reino de Deus. E Jesus pega uma criança, Jesus mostra a inocência em pessoa, alguém que não traz mágoa, alguém que não traz rancor, alguém que não guarda mágoa, não guarda ódio. Uma criança que você pega e briga com ela, você até dá uma lapada nela, mas aqui 5 minutos ela te abraçando e beijando.
Era essa verdade que o Senhor estava mostrando para os apóstolos. Aleluias. Quem não se fizer como uma criança, não tem parte no reino do Senhor. Não tem parte no reino da glória de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmão, que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então nós precisamos de ver novidade de vida. Se tudo se fez novo, o crente tem que ter novidade de vida. Aleluia. Se eu preguei no passado, eu preciso pregar no presente. Eu preciso pregar no futuro. Eu preciso arregaçar a manga e mostrar para o mundo que o Senhor é Deus e que somente através dele vai ter salvação. Não existe salvação por meio de Maria, nem pelos apóstolos. Não existe salvação por meio das riquezas, por coisas ilusórias e passageiras. O que ainda está valendo é a marca do sangue de Cristo. Ainda está valendo o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Quer resgatar, irmão? Vamos resgatar essa noite esse primeiro amor. Vamos voltar de novo para o colo do Pai. Vamos voltar a orar. Sem que alguém precise estar atiçando. O Senhor está chamando você para uma individualidade esta noite. O Senhor está chamando a você a rever o teu altar. A Bíblia diz que Elias faz um desafio entre os profetas de Baal. Eram quase 900 profetas, quase 1000 profetas. Para ver se verdadeiramente aqueles homens estavam corretos, porque aqueles homens cultuavam a Baal, e alguns que estavam desviados da casa de Deus conheciam a verdade, mas estavam cultuando a Baal. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer petição para Baal em cima do Monte Carmelo. Elias era apenas um profeta, mas era alguém que nos seus dias ele fez questão de fazer a diferença, de mostrar para aquele povo que era naquela nação havia um profeta de Deus. Alguém que não tinha medo de morrer pela palavra. Alguém que não tinha medo de morrer pelas verdades de Deus. Ele tanto confiou no Senhor. Olha aqui, ó, confia no Senhor. Ele tanto confiou em Deus, que ele fez um grande desafio. E quando aqueles homens se retalhavam, se cortavam e clamavam, e nada acontecia. E Elias falou, agora é chegada a minha vez, calai-vos. E a Bíblia diz que Elias, ele conserta o altar, ele faz um concerto. Antes de invocar o nome do Senhor, ele faz um concerto. Aleluias. A palavra é assim, irmãos, ela edifica, ela consola. Ela chama a nossa atenção para nós poder voltar de novo às primeiras obras, aquilo que fomos no passado. Isso é o maior resgate. E eu tenho certeza que as outras coisas virão de forma repentina. A Bíblia diz que os milagres seguirão os que crerem. O milagre vai correr atrás de você, porque Deus vai determinar. Ele precisa obedecer à voz de Deus, e os milagres vão atrás de você. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Olha isso, o maior conselho de Deus, alimentar-se da verdade. Ei Josué, medita na minha lei de dia e de noite. Josué agora estava substituindo Moisés. Com muito medo, ele foi ali, aceitou a chamada. Mas o Senhor disse a ele, assim como fui com meu servo Moisés, eu também serei contigo. Somente medita na minha palavra de dia e de noite. Por quê? Porque Josué agora era o pastor. Ele precisava se alimentar, ele precisava comer aquela palavra, entender a palavra para ensinar o povo. Porque se o cego guiar outro, ambos cairão no buraco. Então Josué precisava conhecer essas verdades. Josué precisava estar inteirado nas verdades de Deus. Quando Deus chama Ezequiel,
A primeira coisa que Deus fala para Ezequiel: come do rolo. Comer do rolo é ler, é alimentar da palavra, é alimentar da verdade. O crente que não alimenta a verdade é um crente anêmico, é um crente fraco, é um crente indefeso. Lembra quando Neemias foi reconstruir a Jericó, que as muralhas estavam por terra, ele tinha que reedificar o muro. Muro significa proteção. Alguém que não tem proteção, ele está facilmente aos olhos dos seus adversários. Ele torna-se um alvo fácil. Então nós temos que nos alimentar da verdade. Como eu vou conhecer a Deus? É conhecendo a verdade. Como santificará o jovem o seu caminho? Observando a palavra do Senhor. É por intermédio da palavra, irmãos. Eu quero ter estrutura espiritual, tenho que me alimentar da palavra. Não existe outro caminho. É a bússola do crente, é o livro de receita do crente, é aquilo que alimenta o crente, é aquilo que faz você sonhar mais alto. Quando você começa a meditar nessa palavra, e você começa também a se deleitar nela. Ezequiel sentiu um gosto de mel quando ele começou a se deleitar na palavra. Ele sentiu um gosto de mel. Não é ler por ler, mas é ler para você entender. Aleluia. Eu só vou entender a chamada de Deus, irmão, se eu conhecer a palavra do Senhor. A Bíblia diz lá em Apocalipse, só para terminar, irmãos, essa noite. Está lá em Apocalipse: bem-aventurado é aquele que ouve e pratica. Ouve e pratica. Mas eu gosto de falar assim: aquele que ouve, aquele que guarda e aquele que pratica. Quando você, irmão, se alimenta, está guardado, está te alimentando, te fortalecendo. Então você ouviu, você guardou, aí você pratica. Que o melhor de tudo é praticar. Amém? Louvo a Deus pela sua vida, que Deus abençoe. E eu volto a palavra aqui de direito.